Oi, pessoal. Hoje eu tenho aqui essa frase, ó. O que foi que você fez com aquilo que te fizeram? É uma frase do Nietzsche. Ela é pouco conhecida, ela não está entre as mais famosas, mas eu considero uma frase muito importante. Eu escrevi um texto essa semana falando sobre ela e acabou que eu induzi, né, a uma interpretação mais emocional, mais provocativa, mas ao longo do texto eu acabei tendo um comportamento mais técnico, falando sobre relações de causa e efeito no mundo, né, físicas, biológicas, humanas, a nossa possibilidade de sempre escolher caminhos diferentes na vida, das marcas que a vida vai nos deixando e do nosso livre-arbítrio em sucumbir ou continuar progredindo. Mas não coloquei um tom emocional muito intenso, nem exemplos muito particulares. E agora eu vou tentar, então, usar esse espaço, né, para passar um exemplo da minha própria vida, para contextualizar isso que eu quis dizer. Não que eu queira ser um guru de autoajuda ou trazer aqui exposição da minha própria vida, mas principalmente porque muita gente que me acompanha, né, são jovens, muitos alunos meus, ou ex-alunos, ou outros alunos, outros adolescentes aí de ensino médio, ensino superior, e às vezes se sentem desmotivados, incapazes perante as dificuldades, principalmente as acadêmicas, e ficam com dificuldade de achar rumo ou até de se motivar frente a retornos negativos que recebem de professores, de colegas, da família, etc. Então, por isso eu trago um exemplo pessoal que contextualiza essa afirmação. Para deixar o exemplo bem palpável, eu vou começar a história lá atrás, quando eu era também um adolescente, lá na faixa dos 16 anos. Eu era aluno de ensino médio e de família muito humilde, né? Eu e os meus irmãos trabalhávamos com meu pai numa borracharia. Eu tinha, se eu não me engano, uma única calça que eu usava a semana inteira para ir nas aulas. E camisetas eu acho que eu tinha duas e tinha uma jaqueta que eu havia ganhado da assistência social do município. E eu estudava pela manhã e à tarde trabalhava na borracharia com meu pai. E como uma criança de cidade do interior, morando na periferia, na noite, final de tarde, nós jogávamos bola, etc. E, e quando tinha alguma tarefa e tal, eu ficava em casa estudando, né? Final de semana também compartilhava disso aí. Era uma vida normal de adolescente, de criança de cidade do interior. E eu, na escola, eu acabava tendo um bom desempenho em geografia, história, literatura, português. No entanto, nas disciplinas de exatas, eu não era um aluno bom, eu era um aluno normal, um aluno médio. Consegui ali a minha nota para passar, um pouquinho acima da média só, às vezes raspando na média. E aconteceu de no segundo ano do ensino médio, não lembro se era o segundo ou terceiro ano, estarmos aprendendo na disciplina de matemática as funções transcendentais, trigonométricas, logarítmicas, etc. E eu lembro que eu tinha um pavor daquilo, porque muitos dos exercícios, muito do conteúdo era decorar tabela, decorar não, consultar a tabela com os valores dos logaritmos ou das funções trigonométricas. E tinha ali que colocar os valores com 4, 6 casas decimais de precisão, e era uma coisa que eu achava muito chato mesmo. Mas eu não incomodava a aula, eu fazia o meu papel, mas sem muita empolgação, etc. E a professora, ela era uma professora exigente e tal, empenhada, e os alunos, no geral, se comportavam na aula dela. Mas de vez em quando tinha alguma que outra aula
em que havia mais baderna. E um dia tinha um pouco dessa algazarra na sala, e, e eu acabei rindo junto, e no momento do riso eu acabei peidando. E eu ficava sempre na classe, bem da frente da professora. E ela perguntava, o que que foi, quem fez isso? E eu, na minha inocência, sempre fui um aluno muito inocente, um aluno muito comprometido e tal. Eu levantei a mão e na minha dificuldade ali de criança humilde da periferia, eu acabei até falando errado. Eu disse, eu di um peito. Nossa, a professora, não sei com o que ela ficou mais irritada, se foi com o fato de eu ter confessado ou de eu ter falado daquele jeito. Daí na época tinha tal levar para a secretaria. Daí ela me levou para a secretaria e começou a conversar comigo. E daí ela aproveitou aquele gancho ali para já puxar outras coisas. Ela disse, tu precisa entender que nem todo mundo vai ir para o ensino superior, nem todo mundo tem condições de fazer uma faculdade, e tu deveria passar a se comportar melhor, se vestir melhor, falar melhor, para tu tentar conseguir um emprego aqui na cidade, porque às vezes é por aí que tem que ir mesmo. Ela disse assim, até a gola da tua jaqueta vem desarrumada, não sei o quê. E eu, na ingenuidade ali, me sentindo até certo ponto invadido, e também, perante a autoridade da professora, eu fiquei até meio sem palavras. Eu acabei só dizendo, professora, eu tenho poucas camisas, eu tenho poucas roupas, é o que tenho. Ela disse, mas tu poderia se arrumar um pouco melhor, não custa nada tu arrumar a gola da jaqueta, não sei o quê, pentear melhor o teu cabelo. Eu sempre tive o cabelo meio duro, meio em pé. E, eu voltei para a aula, continuei fazendo o resto do ano ali com ela, e aprovei ali na média, acho que era 7, passei com 7, e tinha no terceiro ano também, seguindo aquele meu ritmo na matemática, não indo lá grande coisa. E eu fiz um processo seriado de seleção para a Universidade Federal de Santa Maria, acabei optando por jornalismo, porque a área das exatas ali eu não me senti apto. E acabei não entrando por causa da redação no jornalismo. Daí eu fiz pré-vestibular, trabalhava, pagava pré-vestibular, e com isso eu consegui estudar matemática um pouco melhor e física. Mas mesmo assim foi meu pior desempenho no vestibular, física e matemática. E fiz para engenharia elétrica, o curso que eu acabei me formando. E eu tive muita dificuldade no início nas disciplinas de cálculos, de física, mas eu fui superando. E acabei seguindo esse rumo, trabalhando mais com física e matemática aplicada. E daí seguindo mestrado pela Embraer, financiado pela Embraer lá no ITA, e tinha inúmeras áreas e eu acabei optando exatamente pela parte de matemática mais aplicada. E também no doutorado, também segui matemática aplicada, controle automático. Mas não tinha nada a ver com birra ou com ânsia ali pelo que a professora me disse. É mais porque quando eu descobri a matemática a partir da análise dos fundamentos, de verificar de onde as coisas vêm, daí eu me encantei com ela. E o que aconteceu? No dia que eu terminei meu doutorado, eu peguei aqui a minha dissertação, peguei a minha tese de doutorado, e principalmente a parte aqui de um teorema que eu acabei desenvolvendo, sobre controle ótimo. E daí sim, nesse momento, muitos anos depois, eu só falei o seguinte para eu mesmo: isso aqui é para aquela professora de matemática que falou que era para eu me arrumar melhor para tentar um emprego na cidade. Aí eu disse, tá aqui, tá feito. Então, o que eu quero dizer com essa história? Você não precisa se enfurecer, não precisa desejar mal para ninguém, não precisa se rebaixar, não precisa murchar. Você só precisa ter consistência, persistência, comportamento de longo prazo, saber quem você é, saber o que você quer, saber onde quer chegar. E por mais que às vezes as coisas fiquem difíceis, você precisa continuar em cima daquilo que você deseja, que você é. Então, espero que essa mensagem ajude
algumas pessoas. Fiquem bem. Tchau.